ética e os desafios da inteligência artificial no desenvolvimento de softwares? Tem uma ética aí que tem que... O pessoal que é aluno, que trabalha na área, tem que estar ligado quando você for mexer com isso? Veja, é uma preocupação crescente, né, em relação à utilização ética da IA e de como desenvolver eticamente essa IA, né? Eu acho que, assim, isso começou um despertar, né, não só aqui no Brasil, mas de forma mundial, quando houve aquele vazamento do Facebook, Inclusive, rola um Dos processo dados até dos dos dados usuários, dos né? usuários, né, que Eles era analítica. vendiam os dados dos usuários do Facebook para grandes empresas, é isso? Isso. E aí, o que acontece? Houve uma preocupação crescente, né, Hum. e mundial em relação de, não, primeiro que isso envolve a soberania de muitos países, né? Porque você tá ali, empresas estrangeiras tendo acesso direto a informações de brasileiros. Vamos usar aqui como exemplo, vamos usar o Brasil como o centro, né? Então, tanto que depois disso houve a questão da criação do marco legal, da internet, e que aí depois disso, essas empresas, principalmente redes sociais, que antes não tinham escritório no Brasil, foram obrigadas, através do marco o marco civil da internet, a ter representação nacional, né? Durante esse processo de desenvolvimento desse marco civil da internet, foi proposto que os dados dos brasileiros fossem armazenados em data centers no Brasil, né? Mas isso, por questões de lobby, acabou caindo, né? E aí, mas ficou a questão dessas empresas terem uma representação, um representante legal para responder à justiça brasileira. E você acha que tem que haver regulações mais rigorosas no uso da inteligência artificial para o desenvolvimento de softwares? Sim, eu creio nisso, eu acredito que não existe livre mercado, tá, gente? Eu não acredito em livre mercado, não existe, né? Porque se a gente não tem um órgão regulador, se a gente não tem regulamentos que venham equalizar, né, essas informações, essas transações, acaba, sabe? E cada um, apesar da gente ter a questão da ética e da moral, mas se a gente for por um âmbito pessoal, esses valores um tanto muda, né? Na coletividade, a gente procura ter um pensamento, um senso comum, mas quando vai, né? E isso vale para as empresas. E aí o que acontece? Há uma preocupação no desenvolvimento dessas inteligências artificiais no sentido de a base que essas IAs vão utilizar, né? Quais são os dados sensíveis que elas têm? Qual o cuidado que eu devo ter, né? Eu tenho eu fui muito feliz em participar da banca de uma amiga minha, Fernanda Alves. Um beijo, amiga. Que o mestrado dela foi justamente na questão de como desenvolver, né, inteligências artificiais, modelos de machine learning que não tenham um viés racista, homofóbico, transfóbico, né? E aí, professor, por exemplo, uma pessoa que estuda na área de TI, na área de ciência da computação, enfim, ele é um desenvolvedor. Esse desenvolvedor, ele tem que ter noção ética de algumas coisas. Então, ele, por mais que ele não goste, ele também tem que estudar a parte jurídica daquilo. Jurídica, Entende? Eu digo assim. Não jurídica, mas veja, hoje qual é o conjunto de leis, eu falo aqui a nível Brasil, que protegem os nossos dados? É a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, né? E que, através da criação desse conjunto de leis, né, surgiu um órgão regulador também, para que, quando houvesse um vazamento de dados, né, esse órgão regulador fosse, analisasse, investigasse e autuasse a empresa, né? Então, o que eu tô querendo saber é assim, por exemplo, eu gosto de trabalhar aqui na área de desenvolvimento, tal, ok.
sou o homem dos códigos. Mas não basta só saber essa parte de desenvolver. Ela também tem que estar atenta e se atualizando sobre as leis que regem aquele mercado de desenvolvimento de software, justamente para não ter cuidado com até padrões do humano que a máquina pode aprender de preconceito, de coisas que são criminosas, inclusive, e que eu ouvi falar que é um desafio que está se tendo agora, porque quando você está falando machine learning e dos padrões, sendo que o ser humano, ele tem padrões que escorregam aí, eticamente falando. E aí essas máquinas vão pegando esses dados e acabam que elas replicam esse comportamento que não é legal do ser humano, não acontece? Sim. Eu queria só voltar a um ponto que, inclusive, é foco de estudo do professor João, que é justamente a questão da LGPD, porque quando você fala assim, o que é que eu, como aluno de ciência da computação, engenharia da computação, análise e desenvolvimento de sistemas, eu preciso estudar, né? Eu acho que você tem que ter um conhecimento não aprofundado, mas um conhecimento a nível legal, ok, da LGPD. Eu acho que aí o professor João pode até complementar. Deixa eu só falar um experimento que foi feito, né, na minha linha de pesquisa. Inclusive eu comentei até lá no acadêmico lá do mestrado. Foi o seguinte, o código ele faz uma análise, né, com aprendizado de máquina do que tem que ter dentro de um contrato, né, de adequação, de aceite daquele cara que está preenchendo aquele formulário. Tem lá o contratozinho de aceite, né? Seriam os termos legais do tratamento desses dados que estão sendo inseridos. Aí tem lá aqueles termos. Quando foi feito, vamos dizer assim, a primeira análise de contratos, não vou citar o nome para não me complicar, de empresas que trabalham aqui que são de fora, né? Empresa de redes sociais, empresa de compartilhamento de conteúdo, de armazenamento, deram 100% de inadequação ao LGPD. Aí eu peguei essa mesma empresa com contratos lá de fora, quando eu coloquei, deram 100% de adequação. E como é que pode isso se o LGPD ele foi baseado na lei europeia, né? Que justamente foi através da lei europeia que foi, no caso, trabalhado todas as leis de proteção de dados. Lá estão 100%, aqui não estão. Qual a questão? Não há uma fiscalização adequada para punir essas empresas. Tem empresas aí que, se eu citar o nome, eu vou criar problema para mim. Mas que ela está 100% inadequada conforme a lei, porque ela diz lá que eu vou usar seus dados da forma que bem convier para ela, como um perfil de usuário de compras de um tênis, enfim. Ela está lá bem explícito que ela vai usar da maneira que quiser. Porque quem é que quando vai, por exemplo, fazer uma compra na internet, tem lá termos de aceite, tu marca lá e avança. Só que tá o link lá. Quando você abre o contrato, você se espanta. Aí, o meu trabalho é em cima disso. Eu baixo aqueles contratos e o PLN, né? A programação de linguagem natural, ele já tem os termos, ele faz a comparação e me diz se está adequado ou não e diz o que não está adequado. Aí foi aonde eu percebi que grande parte, um número até bem em torno de acima de 80% não estão adequadas. As brasileiras, todas elas que são empresas 100% brasileiras, né, elas estão adequadas ao que é necessário para o tratamento de dados. Porém, as de fora, elas não estão respeitando realmente aquilo, porque sabe que, infelizmente, não está tendo aquela fiscalização. Sim. Né? Uhum.